Olá, tudo bem? Há um ditado entre nós que diz o seguinte: Deus tarda, mas não falta. Contudo, eu queria reformar esta mensagem dizendo: Deus não tarda e Deus não falta. Esta é uma certeza que eu e você podemos ter de acordo com a mensagem bíblica. Deus sempre está presente, Deus sempre se apresenta, Deus sempre cuida daqueles que a Ele entregaram as suas vidas. Veja o que diz o versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Na quarta vigília da noite, portanto cerca de 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Este é um versículo que está inserido num texto que vai do versículo 22 ao versículo de número 33, que narra o seguinte: Jesus Cristo tinha, durante o dia todo, ensinado as multidões, os seus discípulos estavam com ele. E ao cair da tarde, diz o texto, por volta das 6 horas ou das 18 horas, Jesus Cristo dispensa as multidões e determina que os seus discípulos entrem no barco e façam a sua travessia. E a narrativa bíblica é o seguinte: em caindo a tarde, lá estava ele só. Portanto, as multidões foram embora, os discípulos foram embora e ele ficou sozinho naquela localidade. Mais ainda, o versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. A narrativa agora foca nos discípulos que estavam fazendo a sua travessia no mar. E a narrativa é de que o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Está enfatizando aqui que a travessia não estava fácil, que eles remavam contra o vento, e que este vento levantava ondas contra o seu barco. E isto já era por volta das 3 horas da madrugada. Isso porque o versículo 25, ele diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Então, para a gente organizar a nossa mente, pensemos no seguinte: Jesus ficou sozinho na terra às 18 horas, os discípulos embarcaram, viajaram várias horas, vários quilômetros, por volta das 3 horas da manhã, não estava fácil atravessar o vendaval, o barco balançava de um lado para o outro e certamente eles estavam tomados de medo. E quando eles pensavam que eles estavam sós, que o Senhor Jesus Cristo não se importava com eles e que talvez Jesus Cristo se atrasasse em socorrê-los, eis que às 3 horas da manhã, Jesus Cristo se apresenta a eles. E foi tão incomum que o texto diz que eles acharam que era um fantasma. Não é maravilhoso pensarmos que o Senhor nunca está distante de nós? Que esse Jesus que ficou lá na terra, agora às 3 horas da manhã se apresenta aos seus, venceu o tempo das horas que tinham passado, venceu os quilômetros que já tinham avançado e foi estar com eles no seu barco. Esta é a certeza que nós podemos ter. Deus nunca se ausenta de nós. Deus nunca retarda o seu socorro a cada um de nós. Podemos ter a certeza absoluta de que não importa o contexto em que nós estejamos, a situação em que nós estejamos, os olhos do Senhor estão sempre sobre nós, nos assistindo e nos socorrendo no momento exato
que nós precisamos. Nós precisamos ter fé para sabermos que Deus nunca nos abandona e que Deus sempre haverá de intervir nas nossas vidas da melhor maneira possível para o bem daqueles que o amam. Deus não tarda e nem falta. Ele está sempre presente conosco, sempre vem ao nosso encontro através de Cristo Jesus. É nisso que eu creio, e você também deve crer e descansar nos momentos de adversidade. Deus o abençoe.